Bom dia, crianças! Nos encontramos mais uma vez nesse lindo dia para estudarmos a mais uma pergunta do nosso breve catecismo de Westminster. Em nosso encontro passado, aprendemos que todos aqueles que creem em Jesus Cristo foram como que tirados de um orfanato e adotados na linda família de Deus, onde foram acolhidos com amor, carinho e cuidados especiais que somente nosso bondoso Deus e Pai pode nos conceder. Nossa pergunta de hoje fala de uma parte de nossa vida que acontece depois que fomos adotados pelo nosso amoroso Pai e já estamos vivendo em uma família especial. Nossa pergunta nos fala de algo que ocorre todos os dias e de forma cada vez mais crescente em nossa vida, que é a santificação. Vamos então para mais uma pergunta incrível do nosso breve catecismo de Westminster. E a pergunta de número 35 é: o que é santificação? E a resposta é que santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver mais em retidão. E a primeira coisa que devemos saber sobre a santificação é que ela acontece em nós porque é uma vontade muito forte do nosso Deus, que isso ocorra de maneira que Ele mesmo trabalha para que isso seja realizado. Em Levítico 2,18 nos diz: pois eu, o Senhor, que vos santifico. Essa santificação não é algo apenas de aparências, mas ocorre primeiramente no coração de forma verdadeira, no coração de cada um de nós de forma verdadeira. Não podemos confundir essa santificação como se fosse simplesmente bons modos de comportamento. Vai muito além disso, crianças. Uma criança, ela pode até ser muito educada e respeitadora e ainda assim odiar a lei de Deus e amar o pecado, se comportar educadamente apenas porque isso lhe traz algum benefício e nunca se preocupar em amar a Cristo e segui-lo de todo o coração. Quando Deus nos adotou como seus filhos, aprendemos que Ele nos concedeu muitos privilégios especiais e grande parte desses privilégios são experimentados por meio de nossa santificação. Isso mesmo, amiguinhos, quando fomos adotados, Deus nos separou para nos conceder algumas coisas muito especiais e hoje vamos destacar alguma delas. E a primeira está lá em 2 Pedro 1,4, que nos fala que nos tornamos participantes da natureza divina. Isso quer dizer que agora podemos desenvolver vontades e ações santas como as de Jesus, o perfeito Filho de Deus. E o segundo privilégio está lá em Romanos 12,2, que nos diz que nossa mente é renovada uma vez que somos agora filhos de Deus. Sabem o que isso quer dizer? O pecado é comparado na Bíblia ao fermento que azeda e à lepra que destrói. Mas por meio da santificação, essa realidade é transformada e nosso amor ao pecado é eliminado. Somos tentados e até pecamos às vezes, mas sempre nos entristecemos, confessamos nossos pecados ao nosso querido Pai e voltamos a nos dedicar ainda mais a não desobedecer à sua santa lei. E o terceiro privilégio, a santificação, é um lindo enfeite que Deus nos coloca que nenhuma roupa nova ou joias preciosas poderiam nos deixar tão belos. A Bíblia nos diz em Salmos 110,3 que a nossa santificação faz Deus e os anjos se encantarem com nossos santos ornamentos. Como o sol é para o mundo, assim é a santificação para a alma, bela e brilhante aos olhos de Deus. A santidade é a joia mais brilhante que a divindade compartilha conosco.
A nossa santificação é um lindo trabalho que Deus está realizando em nós, atingindo todo o nosso ser, nos deixando cada vez mais parecidos com Cristo e transformando nossas vontades para amar cada dia mais a sua lei e odiarmos ao pecado. E para concluir, a nossa lição de hoje não poderia deixar de mencionar mais uma coisa fantástica de nossa santificação. Ela vai crescendo cada vez mais. É como uma semente que cresce até se tornar uma grande árvore com deliciosas frutas. O apóstolo Paulo nos diz que viveremos de modo a sempre a honrar e agradar ao Senhor, dando todo o tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Está lá em Colossenses 1:10. Então, a nossa santificação está se desenvolvendo como o sol da manhã até se tornar um dia perfeito. Tem algo muito importante que quero chamar nossa atenção e não poderia deixar de falar sobre isso antes de encerrar a nossa lição. Nós aprendemos que os que foram adotados como os filhos de Deus é porque um dia foram justificados em Cristo Jesus e também um dia receberam um chamado especial de Deus para a salvação. E em 1 Tessalonicenses, lemos que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Não temos um chamado para o pecado, e sim para a santificação. Quando Deus, o Pai, nos ofereceu a justiça de Cristo para nós, nos ofereceu também sua natureza santa para andarmos numa vida nova. Se realmente estamos unidos com Cristo em sua morte, certamente estamos unidos com Ele também em sua vida, para a glória de Deus. Se não estamos vendo em nós um comportamento cada vez mais igual ao de Jesus em nossas vidas, pode ser que realmente nunca tenhamos sido justificados em Cristo e adotados pelo Pai. Devemos sempre nos lembrar o que a Bíblia nos ensina em Hebreus 12:14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não haverá salvação para aqueles que não vivem em santificação. E o versículo para decorar de hoje é: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Muito bem, crianças, e essa foi a nossa pergunta de hoje. Te espero na próxima aula. Não se esqueça de fazer a tarefinha. Um beijo e tchau!